Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Luís IX. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. São José de Calazans, presbítero, que, para educar as crianças e os adolescentes no amor e sabedoria do Evangelho, instituiu escolas populares e fundou em Roma a Ordem dos Clérigos Regrantes Pobres da Mãe de Deus das Escolas Pias. Morte no ano 1648. Na Via Aurélia, a 6 milhas de Roma, o sepultamento dos santos Eusébio, Ponciano, Vicente Peregrino, mártires. Data da morte incerta. Em Arles, na Provença, na odierna França, São Gens, mártir, que, ainda catecúmeno, trabalhando no tribunal como notário e recusando-se a transcrever um edito contra os cristãos, tentou salvar-se pondo-se em fuga, mas, capturado pelos soldados, foi batizado com o próprio sangue. Morte no ano 303. Em Itálica, hoje Santiponce, perto de Sevilha, na Espanha Bética, São Gerôncio, bispo, que se narra ter morrido no cárcere. Morte no século IV. Em Agde, na Gália Narbonense, atualmente na França, São Severo, abade do mosteiro por ele fundado nesta cidade. Morte no século V. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Menas, bispo, que foi ordenado pelo Papa Santo Agapito e, restabelecida a comunhão, temporariamente interrompida com o Papa Vigílio, dedicou à divina sabedoria a grande igreja edificada pelo imperador Justiniano. Morte no ano 552. Em Atane, no território de Limoges, na atual França, Santo Arédio, abade, que, compôs para o cenóbio que fundara uma excelente regra, fundada nos preceitos de vários institutos de vida monástica. Morte no ano 591. Em Utrecht, na Geldre da Austrásia, atualmente na Holanda, São Gregório, abade, que, ainda adolescente, acompanhou sempre São Bonifácio nas caminhadas missionárias para a conversão da Turíngia e de Essen e depois, por seu mandato, dirigiu como abade o mosteiro de São Martinho e governou a igreja de Utrecht. Morte no ano 775.
Em Montefiascone, na Toscana, hoje no Lácio, região da Itália, o passamento de São Tomás Cantelupe, bispo de Hereford, na Inglaterra, homem de eminente cultura, severo para consigo e largamente generoso para com os pobres. Morte no ano 1282. Em Shimabara, no Japão, os beatos mártires Miguel Carvalho, da Companhia de Jesus, Pedro Vasques, da Ordem dos Pregadores, Luís Sotelo e Luís Sazanda, presbíteros, e Luís Baba, religioso da Ordem dos Frades Menores, que por Cristo foram queimados vivos. Morte no ano 1624. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Paulo João Charles, presbítero e mártir, um prior da Ordem Cisterciense, que, durante a perseguição da Revolução Francesa, foi arrebatado do mosteiro de Sepfontes e encarcerado na sórdida galera por causa do seu sacerdócio, onde morreu de inanição e enfermidade. Morte no ano 1794. Em Córdoba, na Argentina, a beata Maria do Trânsito de Jesus Sacramentado, virgem, que se dedicou intensamente à formação cristã da infância pobre e abandonada e instituiu na Argentina a Congregação das Irmãs Missionárias da Ordem Terceira de São Francisco. Morte no ano 1885. Em Valência, na Espanha, o beato Luís Urbano Lanaspa, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que superou o glorioso combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Palácio del Duque, entre Somió e Cabuenes, nas Astúrias, também na Espanha, o beato Florencio Alonso Ruiz, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, com o seu martírio seguiu os passos de Cristo. Morte no ano 1936. Na estrada de Lagostera Vidreiras, na Catalunha, também na Espanha, o beato Onofre Salvio Tolosa Alsina, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que na mesma perseguição contra a fé deu testemunho de Cristo derramando por ele o seu sangue. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato Vicente Álvares Cienfuegos, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que na mesma perseguição derramou o sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Sucua, localidade do Equador, Maria Troncati, virgem da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, que exerceu uma longa e generosa atividade entre os indígenas Shuar. Morte no ano 1969. Vida de São Luís Rei. Cavaleiro e religioso, patriarca e rei, seu maior título de glória é o de ter vivido sempre sob o olhar de Deus e a serviço da Divina Majestade. É difícil não se maravilhar contemplando a diversidade de figuras formadas num caleidoscópio pela luz ao atravessar alguns pedaços de vidro colorido, por ela como que transformados em cristais e pedras preciosas. Ora, essa forma de beleza, ao mesmo tempo una e multiforme, bem pode simbolizar a riqueza de certas almas bem-aventuradas, cujo peregrinar por esta terra desvenda aspectos de espírito tão variegados quanto os policromos desenhos apresentados por esse singelo instrumento. São Luís IX, rei e patrono de França, é uma dessas almas fecundas em santidade sob as mais variadas facetas. A vastidão de seus empreendimentos e a diversidade de aspectos da sua vida inspiraram um famoso escritor francês a afirmar que nele não se sabe o que mais admirar, se os atos do cavaleiro, do religioso, do patriarca, do rei ou do homem. 1. Ele pode ser considerado, antes de tudo, um homem que queria viver sob o olhar de Deus. Raramente se viu pessoa tão compenetrada de pertencer mais ao céu que à terra. Ao ponto de Joinville, seu fiel amigo e biógrafo, resumir assim a sua vida: este santo homem amou a Deus de todo o seu coração, e o tomou como modelo em suas obras. Rei aos 12 anos de idade. Luís IX nasceu em 25 de abril de 1214, na cidade de Poissy, próxima de Paris. Era o quarto filho de Luís VIII, cognominado Leão, e de Branca de Castela. Foi, sobretudo, desta virtuosa princesa que o santo rei recebeu os principais ensinamentos da nossa religião: o amor a Deus e à Santíssima Virgem, o apreço pela virtude e a aversão ao mal. Quando ela tomou em seus braços o menino logo após seu batismo,
osculou no peito, dizendo: E filhinho, que agora és um templo do Espírito Santo, conserva-o sempre imaculado e jamais o manches por um pecado. Esta boa mãe não hesitava em repetir-lhe, com muita sinceridade, que preferia vê-lo morto a sabê-lo manchado por um pecado mortal. Corriam serenamente os anos da educação de São Luís, quando em 8 de novembro de 1226, voltando de uma campanha vitoriosa contra os cátaros do sul da França, Luís VIII faleceu, aos 40 anos de idade. Além da grande dor pela perda do esposo e pai, esse acontecimento acarretava sérias consequências, pois o herdeiro do trono contava apenas 12 anos. Entretanto, o rei havia manifestado aos nobres cavaleiros, reunidos em torno de seu leito mortuário, suas últimas recomendações: que Luís, meu filho, seja prontamente conduzido a Reims, para lá ser coroado. Que ele esteja sob os cuidados e a tutela de Branca, minha querida esposa, e que o condestável montmorense seja para ela um bom conselheiro. 4 A derradeira ordem de Luís VIII não tardou em ser cumprida, e em 30 de novembro de 1226, São Luís foi coroado rei de França. O governo da família e do reino de São Luís rei. Branca de Castela assumiu a regência e enfrentou, com energia e sagacidade, as perigosas ameaças da Inglaterra, as orgulhosas pretensões da nobreza feudal e uma nova revolta dos hereges albigenses. Finalmente, em 1234, aos 20 anos de idade, São Luís assumiu o governo do reino cristianíssimo. Todavia, manteve a mãe a seu lado, numa posição de confiança e poder, continuando a mostrar-se filho obediente e respeitoso. Foi ela quem concertou o casamento do jovem rei com Margarida de Provença, celebrado em 27 de maio de 1234. Desta união nasceram-lhes 11 filhos, aos quais o próprio São Luís encarregava-se de dar cuidadosa e esmerada educação. Instruía-os, sobretudo, à noite, depois de recitar as completas. Fazia-os entrar em seu quarto e os motivava a uma vida virtuosa, contando-lhes histórias de santos, bons reis e imperadores, e recomendando-lhes aurir deles os exemplos de virtudes. Ocupava-se de modo especial em transmitir aos filhos o hábito da oração, a assistência à Santa Missa, a recitação das horas litúrgicas e a devoção a Nossa Senhora, exortava-os a jamais se descuidar da vida espiritual e a desprezar os prazeres e as vaidades mundanas. Esse mesmo espírito de fé marcou o seu longo reinado, durante o qual a bênção de Deus acompanhou-o visivelmente. Proporcionou como ninguém o bem-estar público, a paz e a prosperidade. Apoiou as corporações de ofício e regulou os costumes, dando estrutura e estabilidade às organizações da plebe. Foi um alentador de todas as formas de autonomia, mas soube ao mesmo tempo ser o centro enérgico e vivo do reino. Justiça sem demoras nem burocracias. São Luís tornou-se célebre por seu proverbial espírito de justiça e equidade. Para coibir as transgressões e excessos dos juízes, oficiais e outros cargos públicos, nomeava juízes extraordinários a fim de examinar sua conduta e rever seus julgamentos. Premiava os que exerciam com honra e responsabilidade seus encargos. E aos que agiam mal, aplicava exemplar punição. E, coisa espantosa para os homens dos nossos dias, ele mesmo julgava, sem demoras nem burocracias, os pleitos que eram levados ao seu conhecimento sob o famoso Carvalho de Vincennes. Ouçamos a Joinville, em sua linguagem singela e franca, nos traçar um esboço dessas sessões? Acontecia com frequência de, após a missa, ele ir sentar-se no bosque de Vincennes, debaixo de um carvalho, e nos fazer sentar ao seu redor. E todos quantos tinham alguma questão a resolver vinham falar-lhe, sem empecilhos de guardas nem nada do gênero. Ele então lhes perguntava: alguém quer apresentar uma queixa? Levantavam-se logo os que tinham reclamações a fazer. Dizia-lhes ele: calai-vos todos, sereis atendidos um após o outro. Em seguida, designava Monseigneur Perron de Fontaines e Monseigneur Geoffroy de Villette e dizia a um deles: resolva-me este litígio. E quando percebia alguma coisa a corrigir nas palavras daqueles que falavam em seu nome, ou em nome de alguma das partes, ele mesmo fazia a retificação. Perron de Fontaines e Geoffroy de Villette eram juristas de reconhecida competência. São Luís Rei, vida privada de religioso.
Detentor dos mais altos títulos de nobreza, esse rei de França preferia assinar simplesmente Luís de Poissy, pois nessa cidade receberá o batismo. Ele considerava sua maior dignidade o ter sido batizado. Em meio a todas as suas obrigações de soberano, recitava todos os dias as horas litúrgicas e lia com assiduidade a Sagrada Escritura e os padres da Igreja. Confessava-se com frequência e exigia, como penitência, que o confessor o açoitasse com um flagelo trazido por ele mesmo. Segundo alguns autores, levava sua devoção a este sacramento a ponto de não permitir ao sacerdote chamá-lo de majestade, pois no tribunal da reconciliação ele não era rei, mas filho, e o ministro de Deus não era súdito seu, mas pai. Seu amor a Deus e aversão ao pecado tornavam-no capaz de suportar quaisquer males. Um dia perguntou a seu fiel amigo e conselheiro: Joinville, o que preferes, contrair a lepra ou cometer um pecado mortal? Prefiro cometer 30 pecados mortais a contrair a lepra. Falas como um insensato, contestou o rei, pois não há lepra tão vil como a de estar em pecado mortal. 7. Seu amor ao próximo e sua solicitude para com os pobres eram reflexo do desvelo da divina providência. Conta-se que, numa abadia próxima a Paris, havia um monge no qual a lepra já devastara toda a face. O santo rei o visitava regularmente. Em certa ocasião, levou-lhe perdizes de sua cozinha para alimentá-lo melhor e ajudou-o a comer, colocando os pedaços de carne em sua boca. Um vencido admirado pelo vencedor. A esta alma tão cheia de fé e convicta de sua filiação divina, era-lhe impossível não viver unida de modo radical à cruz de Cristo. Assim, em agosto de 1248, partiu do porto de Aigues-Mortes, ao som do Veni Creator Spiritus. Estando a seu comando a 7ª Cruzada, em junho do ano seguinte, conquistou a cidade de Damieta, no Egito. Após 9 meses de penosas marchas, o exército cristão chegou a Mansurá em fevereiro de 1250. Um imprudente ataque a essa cidade, comandado pelo irmão do rei, Roberto de Artois, acarretou consequências desastrosas. Seguiu-se uma série de batalhas nas quais São Luís se distinguia por sua coragem, e os adversários eram repelidos. Em breve tempo, porém, os francos tiveram de enfrentar 2 terríveis inimigos, primeiro a fome, depois a peste provocada pelo apodrecimento de grande quantidade de cadáveres. O próprio rei foi atingido pela enfermidade e feito prisioneiro em abril de 1250. Durante pouco mais de um mês de cativeiro sob o domínio do sultão do Cairo, a todos causava admiração por sua coragem, piedade e grandeza de alma. Depois do pagamento de um vultoso resgate da entrega da cidade de Damieta, o Santo Rei e os demais cruzados foram libertados e embarcaram para São João de Acre. São Luís permaneceu no Oriente por mais 4 anos, que aproveitou para estabelecer vantajosas alianças e fortalecer as cidades cristãs da Síria. Morte da mãe e partida para Tunis. Na primavera de 1252, chegou-lhe a notícia do falecimento de sua mãe, regente do reino. Após derramar uma torrente de lágrimas, rezou, ajoelhado diante de um altar: dou-vos graças, ó meu Deus, por me terdes dado tão boa mãe. Vós sabeis que eu amava acima de todas as criaturas, mas como é preciso, antes de tudo, que se cumpram os vossos decretos, que vosso nome seja bendito nos séculos dos séculos. 8. A morte de Blanca de Castela impôs ao rei a obrigação de voltar à França, onde ele desembarcou em abril de 1254. Os anos subsequentes foram empregados na administração e organização do reino. Em 1258 consegue que Henrique III, da Inglaterra, assine um acordo de paz com o Reino de França. Em julho de 1270, partiu para Tunis, na África. Enumeram-se várias razões para a escolha dessa cidade como primeiro objetivo da nova cruzada. Todavia, para São Luís, a principal causa era a sua esperança de converter a fé cristã o sultão daquelas terras. São Luís reentrega sua alma a Deus. Após tomar facilmente a cidade de Cartago, o rei decidiu aguardar a chegada de Carlos de Anjou com suas tropas. Mas logo a situação tornou-se insustentável para os cruzados.
reduzidos à inação sob o escaldante calor africano, com escassez de água potável e em precárias condições de higiene. Não tardou a alastrar-se uma epidemia que ceifou o exército. Com a saúde já muito debilitada, o rei foi um dos primeiros a ser prostrado pelo terrível mal. Durante um mês de sobrevida, empregou os últimos esforços para instruir seus filhos, em especial Filipe, o herdeiro. Nos últimos dias, quase não conseguia falar. Na véspera de sua morte, pediu a Sagrada Comunhão, em seguida, quis ser colocado no chão, sobre cinzas e com os braços em cruz, e ouviram-no murmurar: Senhor, entrarei em vossa casa e vos adorarei no vosso santo tabernáculo. Ditas estas palavras, cerrou os olhos e rendeu ao Criador o seu espírito, na mesma hora que o Filho de Deus morreu na cruz para a salvação do mundo. Era o dia 25 de agosto de 1270. Assim passou desta vida para a eternidade aquele que, vivendo sempre sob o olhar de Deus, dedicou toda a sua existência ao serviço e louvor da Divina Majestade. São Luís IX, rogai por nós.